Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente, eu e o João Caldeira. Eu sou a Vera Xavier. O João Caldeira é uma pessoa que eu gosto muito, 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 muito. É talvez o colega que eu mais admiro e que eu mais gosto. Apesar de termos linguagens tão distintas, o que eu acho maravilhoso, não é? E nós hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que o João vai introduzir. Tá bom. Então, hoje vamos falar um bocadinho da continuação do Mago e da Papisa, que já aqui referimos, e também no mesmo espaço, na Pastelaria Versailles, aqui em Lisboa, cheia de arte déco, que é sempre um sítio muito bonito para falar em tarot. E então vamos falar também da carta número 10 e da carta número 20, pelo facto de estarem relacionadas do ponto de vista numerológico. A carta número 10, no fundo, é a 1 e 1, 0 dá em soma 1, e a carta número 20, o 2 e o 0 dá em soma a 2, que é a Papisa. Portanto, são duas cartas numerologicamente relacionadas e, como vamos ver, com aspectos muito interessantes de ligação e de oposição às vezes, pelo menos aparentemente, porque na natureza tudo é uno e falarmos em oposições é um conceito muito humano. Mas pronto, às vezes em termos práticos serve-nos para agirmos, para tomarmos diretrizes na vida. E eu vou passar aqui de novo à Vera para ela começar um bocadinho a falar sobre isto. Eu achei esta ideia super interessante e também acho que é um bocadinho o intuito destes exercícios que nós fazemos, destas conversas que nós temos, percebermos o quão profundo é o tarot, o quanto ele necessita de estudo e de análise quase constante. É muito interessante fazer essas análises misturando a numerologia e realmente o Mago e a Roda da Fortuna têm uma vibração, têm algo em comum, porque são ambas cartas de ação. No entanto, como sabemos, o mago tem um foco, o mago tem as ferramentas, e na Roda da Fortuna, tendo justamente a atenção que vem a seguir ao ermita, é uma carta de ação, mas que nós não temos grande controle. Para mim, a Roda da Fortuna é uma carta de grande desafio, é uma carta de prova de fé, de nós deixarmos fluir a vida, no fundo, com os seus altos e baixos, e é uma prova de fogo imensa. A Roda da Fortuna, a máquina de lavar, como eu costumo chamar, é realmente uma prova de fogo, há uma necessidade de confiar plenamente, e faz-me sempre lembrar aquela imagem e a sensação de tirarmos os remos da água e deixarmos simplesmente ir, que eu acho que é absolutamente maravilhoso. É preciso ter alguma coragem, de facto não é fácil perdermos o controle, mas é uma fase importantíssima, é um teste importantíssimo na nossa vida. E eu acho muito curioso também porque realmente no Mago nós temos uma ação, uma força, uma atividade muito grande, e na Roda é uma humildade, as palavras às vezes são difíceis de ter, a humildade perante o movimento das coisas. E é muito curioso porque nós estamos submetidos a essa humildade, por um lado, de aceitarmos o que o mundo nos vai trazendo, e por outro lado nós somos mundo para os outros. Portanto, a Roda também nos pode representar no tarot, e quando ela nos representa quer dizer que a nossa existência vai mudar o mundo, vai mudar a vida dos outros, mas de uma forma natural, digamos, de certa forma não intencional. Estamos cá, provocamos mudanças imediatas, mudanças de ondas que se vão repercutindo e vão chegando a cantos do mundo, a todos os cantos do mundo, com uma naturalidade. Enquanto que no Mago, a carta do Mago fala-nos mais de um agir, de um atuar. Portanto, aí já somos ativos, já alteramos o próprio mundo. É claro que não são coisas que existam separadamente.
Estamos sempre a mexer no mundo, o mundo está sempre a mexer em nós somos sempre o mundo para os outros, e isso é uma dualidade aqui, vamos chamar em termos humanos, é uma dualidade importante, porque existimos, provocamos mudanças naturais imediatamente em tudo o que se passa à nossa volta e precisamos aceitar isso. É uma das energias que o Tarot nos fala e precisamos de aceitar, porque senão vamos sentir-nos muito mal, sentir-nos intrusos. Geramos coisas e não devíamos gerar coisas. Mas fazemos naturalmente, é porque estamos e é porque o universo assim diz. Aí também somos, por outro lado, resultado de uma ação do universo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa a isto. De facto, para mim o Mago é talvez uma das cartas mais importantes. Não é à toa que ele é o número 1, não é? E ele vem sempre chamar a atenção de que nós conseguimos fazer mais, nós somos mais fortes do que imaginamos, que somos muito mais criativos, e isso é uma coisa que às vezes nós esquecemos, não é? Até esta própria carta, que é muito bonita, ela transmite alegria, transmite suavidade, e às vezes esquecemos de utilizar as nossas ferramentas de uma forma suave, até não precisa ser de uma forma, enfim, masculina, de forma. Então acho que realmente tenho um carinho muito especial pelo Mago e pelo facto de ele nos lembrar o quão nós somos fortes. Ok, então ia passar agora a uma outra carta, que é da Papisa em ligação com a carta 20. É muito curioso, eu vou-te deixar falar, mas vem-me já à ideia esta oposição e ao mesmo tempo ligação, que é o facto da Papisa ser uma senhora muito do karma, do vida passada, da ligação ao inconsciente coletivo, e por outro lado a carta do julgamento final ser uma carta muito ligada ao sino, muito ligado no fundo a esta ideia de um anjo que nos vem acordar, que nos vem ajudar a levantar, e é uma libertação para alguns, é uma libertação do karma. E o karma, penso que é conveniente, e já aqui abordámos isso antes, o karma não é obrigatoriamente uma punição, vem um bocadinho nessa sequência também da roda, as coisas vão acontecendo, nós vamos fazendo algo, esse algo vai tendo proporções, vem de volta, portanto é uma continuidade. Quando chegamos à carta do julgamento, essa carta é uma espécie de carta de ascensão, de facto. É uma carta que nos leva a outros planos, a uma ligação profunda, uma ligação amorosa, liberta e ao mesmo tempo profunda. No Gaian, neste baralho do Gaian, da Joanna Paul, vemos muito bem essa união e esse levantar, esse erguer, que é tão bonito. Nós também, em certas alturas, somos carta de julgamento para os outros. Dizia uma amiga minha, a Lisete Soares, que somos os anjos na Terra, não é? Os amigos são os anjos na Terra e, portanto, nós ajudamos os outros a crescer, a acordar, a levantar. E não só nós, no fundo, cada um de nós e outras entidades, eventualmente, farão esse trabalho, ajudar-nos a levantar, a erguer, a unir. Queres-te dizer aqui mais alguma coisa sobre isto? Queres dizer qualquer coisa porque ainda não disse nada. A Papisa e o julgamento são duas cartas que eu gosto especialmente. Não só porque a Papisa é a carta da deusa e, portanto, é muito enigmática, mas também fala muito nesse véu do esquecimento que nós vamos, à medida que vamos crescendo, ele vai caindo, o véu do esquecimento. Tem a ver realmente com as nossas memórias antigas. É uma carta muito tranquila, muito serena, muito de facto é a carta mais feminina.
e que esconde o melhor de nós. A papisa ainda esconde o melhor de nós. E esse véu cai totalmente no julgamento. E o julgamento desperta em nós o melhor de nós, não é? Percebemos de facto como é que é a vida, desperta-nos acima de tudo, faz-nos sair do 3D, daquela zona da mente assim muito caótica e que nos torna tão infelizes, e este despertar que vai acontecendo ao longo das nossas vidas e ao longo desta vida é, eu acho, um ato de amor divino, não é? Porque é realmente, como tu dizes, sejam os nossos anjos mais extrafísicos ou físicos, a verdade é que sem este despertar nós cairíamos no marasmo e não cresceríamos, não é? Portanto, o julgamento é uma carta lindíssima, é talvez a carta mais divina de todas elas. Ok, então o que dá estas cartas, o que nos dão para pensar um pouco, não é? É questões do género: como é que eu ajo? Tenho eu coragem de agir? São as primeiras duas. Eu, como mago, tenho coragem de agir no mundo, respiro, aspiro às coisas, trabalho para elas, tenho essa coragem, essa vontade, sobretudo a vontade, para depois, no 10, na roda, sou capaz de aceitar o que o mundo me traz de volta. Sou capaz também de ser naturalmente para os outros fonte de mudança. Pronto. Estas são questões que me vêm e não sei, já aproveitando aqui o mago e a papisa, o que é que a ti te ocorre também? Agora lembrei-me que na carta do despertar ou do julgamento, porque falaste nas questões kármicas, lembrei-me que realmente a carta do julgamento é uma das que traz coisas do passado para serem resolvidas, não é? Para limparmos assim, os restos ainda do que ficou um bocadinho escondido, não é? E de facto é uma chamada de atenção muito grande, porque eu acho que o julgamento é uma carta muito mal compreendida, porque ela tem este ar de despertar, de divino, de amoroso, mas também tem um lado um pouquinho duro, que é de colhermos aquilo que semeamos, não é? E portanto esse lado pode ser um bocadinho assustador, mas é a justiça, quer dizer, não há nada a fazer. Se semearmos tempestades, vamos colher qualquer coisa que eu não me lembro do nome, mas fica a ideia que realmente não podemos, temos que colher sempre aquilo que semeamos. E portanto o julgamento é essa carta também, que às vezes pode ser um bocadinho dura, mas justa. Portanto, de alguma forma ela nos chama a atenção para essa consciência do que fazemos, porque ela tem esses dois lados. Ela é muito de união, de libertação, saímos da escravidão das coisas, mas também, se nós estamos preparados, ainda não chegou à altura, vamos enfrentar coisas muito dolorosas. O lado negativo das cartas tem muito também da inadequação no tempo em que elas nos surgem. Então, se uma carta, por exemplo, sai num jogo, uma carta de julgamento, que é uma carta de facto que nos pode indicar um momento, um tempo de solidariedade, de união, de sermos adultos muito extraordinário, também nos pode indicar guerra, luta, separação, porque se nós estivermos preparados, aquela união é violenta e dá choque, ou lutamos contra os outros ou vamos lutar contra nós próprios, e isso dá uma violência muito grande, porque também é uma carta muito poderosa. Eu considero no lado negativo desta carta que é uma carta de guerra, e tenho, pronto, hoje não a haveríamos apresentar, mas no baralho do Tarot Interminável ela vem com uma imagem do Aristides Sousa Mendes, quando ele liberta as pessoas do Holocausto para virem para a luz, e esse é o lado bonito. Agora, o outro lado é levar as pessoas para o Holocausto, para a destruição, porque se elas não estão preparadas para essa união, para essa profundidade, vão entrar no tal choque, e é uma dureza muito grande, pode dar violência. Por isso uns grupos, não fazemos grupos e união das pessoas à força, pondo-as todas juntas só porque elas devem estar bem juntas.
Não, tem que ser trabalhado. Por isso é que existe um mago, por isso é que existe uma papisa, porque existem todas as outras cartas, porque todas elas vão contribuir, quanto a mim, para que um dia podemos chegar ao julgamento com uma verdadeira harmonia e depois entrarmos no mundo. Senão pode ser uma carta muito violenta antes de tempo. Eu não consigo ver essa violência no julgamento, não consigo. Pode ser um bocadinho dura, sim, porque, enfim, traz as consequências, mas não consigo vê-la tão dura assim, não consigo ver guerra ali, não consigo, porque se há um despertar superior, porque na verdade se essas coisas vêm até nós para serem resolvidas, é porque nós já estamos num outro estado de consciência, não é? E portanto nesse estado de consciência, e se tivermos atenção que o julgamento é a penúltima carta, nós já estamos num estado de consciência que não entramos em guerras. É essa a minha visão. Sim, sem dúvida. Eu também acho que se estivermos nesse estado de consciência, o problema das cartas e da negatividade ou positividade das cartas é se estamos preparados de facto para elas, não é? Se temos que enfrentar desafios que têm a ver com o Papa, falaremos depois com mais detalhe, o Papa, que é um líder, é um orientador. Esse Papa tem que saber orientar, porque senão ele vai ver-se numa posição terrível. Se ele ocupa a posição, mas não é um verdadeiro líder, ele vai criar problemas ou gerar agressões, também outro tipo de agressões de julgamento, quanto a mim, mas vai ser tenso, difícil. O mago, se não quer criar, torna-se um malandro. Ou torna-se um malandro pelo caminho mais fácil, ou torna-se alguém de impotente e desesperado. Não é? As cartas têm essa contextualidade, essa forma de ser vista em determinados contextos, daí nós as chamamos positivas ou negativas. Eu penso que, conforme as épocas, os autores, as culturas, elas foram representadas de uma ou de outra forma, e por isso há tantos baralhos, e é magnífico ver os vários baralhos, é porque eles veem a carta de vários ângulos, de várias perspectivas, apanhando todas estas nuances, e sobretudo os arcanos maiores, não é à toa que lhes chamamos maiores, não é? Têm tantas nuances interessantes, não é? Que nos dão para estarmos aqui a conversar e a voltar a conversar sobre elas, sempre enriquecendo um bocadinho mais, passo a passo, desbravando com esta capacidade do mago. Queres dizer mais alguma coisa sobre estas cartas? Não, acho que já demos aqui uma ideia. Eu acho que as pessoas percebem que um dos nossos intuitos com estes vídeos é demonstrar o quão as cartas são profundas. Cada arcano tem uma profundidade, uma simbólica profunda. E isso é uma coisa que me dá imenso prazer. Gostava que fôssemos muitos mais. Tenho muita pena quando vejo o tarot ser maltratado e ser, enfim, empobrecido e reduzido de uma forma que eu acho muito triste. Mas, no fundo, o que nós estamos aqui a tentar fazer é despertar para que se perceba o quão o tarot é magnífico. Sim, sim. E fica o nosso convite para quem quiser também vir falar connosco, contactar-nos através dos sites que já indicamos e que vão ver também no final. Contactem-nos, venham também falar connosco, aumentem esta conversa. Estamos aqui, voltamos a dizer, na Pastelaria Versalhes, cheios de arte deco à volta, o que é magnífico, com chazinhos. Vamos apresentar aqui uma sabelinha, com chazinhos. E com bolinhos, os bolinhos já foram, com chazinhos e com bolinhos, o que é muito agradável, estarmos a falar destas coisas bonitas em sítios bonitos, e estão todos convidados, e pronto, e nós somos membros da Casa de Tarot, um projeto que é este de incentivar aqui por todo o mundo o Tarot como uma forma de grande conhecimento pessoal, de grande descoberta, de grande encantamento, de transformar as vidas em algo de mais bonito e portanto, façam-nos companhia, juntem-se. Falámos hoje no julgamento ou o despertar, ou a reunião, ou o reencontro. Portanto, encontrem-se aqui também connosco. Contactem-nos, temos espaço aqui na mesa para muito mais gente.
É verdade, exatamente. Pronto. Foi um prazer enorme e até breve. Até breve. Estão sempre bem-vindos e eu agradeço muito aqui a presença da Vera Xavier, que é sempre um grande prazer. Pronto, um grande enriquecimento. Até breve, então.